Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 7 de agosto de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 12 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp 978293776 ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code, já aparece aqui na sua tela, estou apontando para ele com a câmera do seu celular aqui, ó. Se você apontar para este QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta aí no seu celular e pode mandar o seu elogio e uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta quarta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Seminário de Alimentação Escolar da Região Metropolitana de Campinas debate os desafios para crianças e jovens. A Associação Comercial Industrial de Campinas projeta crescimento de quase 4% nas vendas físicas na região metropolitana de Campinas para o Dia dos Pais. Observatório Municipal de Trânsito discute como reduzir os óbitos. E no esporte, na Série B não deu de novo. Guarani perde para o Ceará fora de casa e termina o primeiro turno na lanterna. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole. A Secretaria Municipal de Educação aqui de Campinas realizou o primeiro seminário de alimentação escolar da região metropolitana de Campinas. Confira como foi. O Centro de Convenções da Secretaria de Educação de Campinas foi o palco do primeiro seminário de alimentação escolar da região metropolitana de Campinas. O evento contou com a participação de gestores, professores e demais profissionais da área de nutrição das escolas de Campinas e debateu os desafios de uma alimentação saudável para as crianças e jovens do município. Momento para a gente divulgar as ações que estão feitas no programa de alimentação escolar. Então, hoje nós estamos trazendo vários projetos que já acontecem nas escolas, né, e que a gente está querendo divulgar para o município. Porque o mais importante para a gente não é entregar só o alimento na escola, é fazer o trabalho de educação nutricional. Nós temos mais de 500 escolas, mais de 3.000 refeições por dia. É mostrar que isso tudo, né, a alimentação escolar de Campinas, tem tanta gente que faz parte desse projeto, são ações desenvolvidas para cada dia está melhorando cada vez mais o programa de alimentação aqui de Campinas. O seminário contou com palestras, uma sobre a fome no Brasil e no mundo e a situação atual da pobreza, ministrada pelo José Graziano da Silva, diretor-geral do Instituto Fome Zero. O Brasil, ano passado, fez um grande esforço de reduzir a fome, né? Mas ainda temos mais de 20 milhões de pessoas, principalmente um número muito grande de crianças, né? E aí entra o papel da escola. A alimentação escolar, às vezes, é a única refeição que uma criança pobre faz no dia. E cada vez mais o Brasil dá esse exemplo para o mundo. Nós temos o maior programa de alimentação escolar, né, e o mais referenciado hoje. Os países estão copiando o nosso exemplo. De modo que Campinas tomar essa iniciativa é muito importante, né? É o primeiro que eu espero de muitos seminários que toquem esse tema, porque realmente a alimentação escolar ao lado do aprendizado, da alfabetização, talvez a coisa mais importante que a escola tem a dar às nossas crianças hoje no Brasil. E a outra palestra sobre a importância da alimentação escolar, tratando de situações de obesidade, desnutrição e patologias, pela professora de nutrição da Unicamp, Caroline Dário Capitani. Eu acho que é muito importante para a gente debater essa questão do sobrepeso e obesidade, especialmente na primeira infância e nas crianças, né? E tratar também da questão da alimentação escolar, que é algo muito importante, uma política pública muito importante para manter a saúde e o bem-estar das crianças desde cedo. O evento também contou com 10 estandes com exposições de projetos que fazem parte do Programa de Alimentação Escolar. A Letícia Canevari, gestora de Educação e Difusão de Conhecimento do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidade da Unicamp, foi uma das expositoras. É uma oportunidade muito importante, né, para a gente trazer esse tema que é tão relevante e que a gente precisa realmente dar luz
a esse aumento exacerbante desses casos e trazer também estratégias para a gente prevenir e também tratar essa doença. E trazer também outras vertentes que a universidade oferece. No nosso caso, a gente tem, né, na Unicamp tanto o projeto Menu, tanto também o Centro de Pesquisa de Obesidade e Comorbidades, que a gente pode levar a toda a sociedade esse conhecimento que é pautado nas pesquisas científicas, no que a gente tem de mais atual na literatura também, para que a gente possa trazer na prática como que a gente pode abordar esse tema e melhorar nessa questão da prevenção e tratamento também. As vendas físicas para o Dia dos Pais, que será celebrado no próximo domingo, dia 11, devem apresentar um crescimento modesto, de acordo com as projeções do Departamento de Economia da ACIC, a Associação Comercial e Industrial de Campinas. Diante do atual cenário econômico, o consumidor se mostra mais cauteloso com relação aos gastos e, mesmo assim, o comércio da cidade espera faturar mais de 80 milhões de reais com a data. Ainda segundo a pesquisa da ACIC, as roupas e os calçados lideram a intenção de compra. A previsão de alta para o comércio é de 3,97% na RMC, a região metropolitana de Campinas, em comparação com o ano passado. O faturamento esperado é de 165 milhões de reais. Para o Dia dos Pais, os presentes mais procurados são vestuário e calçados, produtos da área de tecnologia e eletrônicos, perfumes e almoço em restaurantes para comemorar a data. Pensando em dar uma camiseta para ele treinar, que ele começou a academia há pouco tempo. É importante, né, para ele se sentir especial, ele é um pai muito bom dar presentear ele, é o mínimo, né? O valor do ticket médio do presente foi estimado pela SIC, a Associação Comercial e Industrial de Campinas, em R$ 135,80, um aumento de 3,66% com relação aos R$ 131,00 de 2023. O crescimento previsto para o município é de 3,47%. com faturamento estimado em mais de 80 milhões de reais. Apesar de ser uma projeção tímida nas vendas físicas, o economista da ACIC explica que, mesmo diante das adversidades econômicas, há um esforço contínuo dos consumidores em manter as tradições e comemorações da data. É uma data que ainda é muito significativa, né, em termos para o comércio, em relações às famílias, tudo isso, mas menos do que Dia das Mães, Dia dos Namorados e outras datas. Mas mesmo assim se mantém a tradição de presentear o almoço de família. Ainda de acordo com o especialista, essa moderação no crescimento reflete a cautela do consumidor. A própria incerteza de economia, a questão de juros altos ainda, que semana passada o Banco Central manteve a taxa de juros atual, e a própria situação de cada família, então a gente tem essa perspectiva um pouco mais conservadora. A Tatiane, por exemplo, tem uma missão dupla. Vai presentear o pai e o marido, mas como todo bom brasileiro, está buscando pelo melhor preço. Ainda estou pesquisando, ainda não encontrei o que eu quero. Assim, o que eu vou dar? Estou vendo entre roupa, perfume, as coisas que homem gosta, né? As vendas digitais também têm uma expectativa de crescimento, mas um pouco menor do que as vendas físicas. Elas devem aumentar em torno de 3,54%. Então as pessoas ainda preferem olhar o produto, examinar, ver a qualidade, ver tamanho, tudo isso. Então na loja eletrônica, no comércio eletrônico, isso é um pouco mais difícil. O Johnny ainda está em dúvida sobre qual presente dar para o pai. Assim como Tatiane, ele pretende pesquisar mais. Acho que eu daria um tênis, ele gosta bastante de esporte, essas coisas. Acho que eu daria um calçado para ele. Você está pesquisando, vai comprar essa semana, ou vai deixar bem em cima da hora? Olha, eu acho que eu pesquisaria, assim, para pegar um preço mais em conta, um preço mais barato, sabe? Porque calçado é um preço um pouquinho mais caro. E você acha importante presentear nessa data? Sim, é bem importante. Por quê? Porque é uma tradição, né? Um momento único de pai e filhos. Eu acho que vale a pena. Eu sempre tento lembrar, ainda mais esse mês mesmo, é o aniversário dele, dia 26 de agosto. É o aniversário dele, aí é sempre bom lembrar, né, que é uma pessoa que me ajudou muito na vida, me ajudou na faculdade, nos estudos, então é sempre bom mesmo ajudar.
Aí, no caso, ele ganha um presente ou 2, né? Já que ele faz aniversário e é Dia dos Pais também. Eu acho que com certeza ele ganharia 2, que ele merece. É uma pessoa maravilhosa. Ele ainda está longe, ele mora em Rondônia, da onde eu vim. Então, acho que ele merece sim, com certeza. Eu estou entre aqueles que ainda não comprou, mas pai, fique tranquilo, até sábado o presente será comprado. Olha só, a gente segue aqui com o jornal Câmara Notícia, ainda nas notícias da metrópole, porque visando a redução dos crescentes números de sinistros no trânsito de Campinas, principalmente pelas altas velocidades e pelo consumo de álcool ligado à direção, o Observatório do Trânsito foi reformulado, agregando diversos setores da sociedade para que as ações e campanhas sejam combinadas e mais abrangentes. O Observatório de Trânsito de Campinas, instituído em 2013, passou por uma reestruturação e contou com cerca de 50 representantes de órgãos municipais para a reformulação dos trabalhos de monitoramento das políticas públicas de segurança viária. A coordenação será da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, ENDEC, e Secretarias Municipais de Transportes e Saúde para somar forças. Principalmente agrupar, e fortalecer as ações já realizadas da ENDEC e de outras secretarias, outras entidades, instituições de ensino, as concessionárias de rodovia também e as forças de segurança. O número de acidentes vem aumentando ano a ano. Uma medida preventiva para que juntos nós possamos buscar ações que combatam e tragam a redução, principalmente também porque nós publicamos o Plano de Segurança Viária de Campinas no início desse ano e tem várias já ações previstas dentro de um plano e que exige a participação conjunta, esse intersetorial, esse interdisciplinar, com o olhar de todos, de todas as secretarias, de todos os órgãos, para fortalecer essas ações. O Plano de Segurança Viária estabelece que em 2032 a taxa de fatalidade no trânsito de Campinas seja igual ou menor a 3,38 mortes por 100 mil habitantes. Isso equivaleria a 903 vidas salvas em 10 anos. Em 2023, 159 pessoas perderam a vida em 149 acidentes fatais em Campinas. Um aumento de 5% nas mortes em relação a 2022, quando 151 pessoas morreram. A maioria dos acidentes ocorrem nas rodovias e tem um aspecto em comum. Infelizmente, o número de óbitos tem bastante envolvimento desses dois fatores de riscos, que é velocidade e álcool, o uso de álcool. Então, nós precisamos fazer um trabalho de fiscalização, de educação, de comunicação, para que todos entendam a importância de ações preventivas. O observatório já tem um cronograma de ação. Nós tivemos uma reunião inaugural, agora no finalzinho do mês de julho, com a participação de todos, que foram indicados pelas suas secretarias e pelas suas instituições. Fizemos esse primeiro panorama e nós teremos reuniões quinzenais dos comitês e algumas mensais. Então, é fortalecer mesmo, nesse primeiro momento, trazer já todas as ações e integrá-las daí dentro do Plano de Segurança Viária. Ao todo, são 6 comitês envolvendo mobilidade e vias seguras, fiscalização, dados e evidências, comunicação e educação, atendimento às vítimas, além do Comitê de Integração das Ações no âmbito rodoviário. Campanhas, ações educativas, ações integradas também em conjunto com as forças policiais, com a Guarda Municipal, com a polícia, com as concessionárias de rodovia. Todas as ações e campanhas sempre fortalecidas com a participação de todos. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 607 vagas disponíveis para esta quarta-feira. Há vagas para agente de vendas de serviços, ajudante de cozinha, ajudante de eletricista, ajudante de padeiro, almoxarife, assistente administrativo, atendente de padaria, balconista, auxiliar administrativo para hospital. Esta vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Auxiliar de escritório, auxiliar de linha de produção, caixa de loja, carpinteiro,
costureira em geral, eletricista, faxineiro, operador de caixa. Esta vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Operador gráfico de corte e vinco na impressão. E repositor em supermercado. Esta vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio através do site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde na Avenida Rui Rodrigues, número 3.900, no Parque Universitário, dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, no primeiro andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. Hoje é quarta-feira, é dia da 42ª reunião ordinária. A partir das 6h da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 6 projetos. Entre eles está em análise inicial o projeto de lei que institui aqui na cidade o programa Casa do Atleta Campineiro, destinado a reinserir na sociedade ex-atletas profissionais que tenham 60 anos ou mais e que se encontrem em estado de vulnerabilidade social. Outro projeto de lei previsto para ser votado em primeira análise é o que cria o endereço social, destinado a moradores de rua, pessoas em estado de vulnerabilidade social, migrantes ou imigrantes que estiverem desprovidos de endereço fixo. O objetivo da proposta é possibilitar que estas pessoas recebam notificações, cartas, contas e propostas de emprego. Para você conferir a pauta completa, saber todos os projetos que serão discutidos e votados, é só acessar o site da Câmara, no campinas.sp.leg.br. Ontem, no estádio do Castelão, lá em Fortaleza, em noite de golaços, o Ceará foi melhor no fim da partida e saiu com a vitória. O Bugre terminou o primeiro turno na lanterna. A primeira oportunidade foi do Guarani. João Vitor recebeu de Caio Dantas, caminhou e soltou a canhota, mas à esquerda do gol. O Ceará respondeu em seguida nesta cobrança de escanteio, cabeceio de Ailon sozinho, e Vladimir fez este milagre, defesaça. Até que aos 25 minutos o Guarani tinha escanteio, não aproveitou. E um chutão pra frente virou contra-ataque para o Ceará. Eric Pulga na direita caminhou como quis e da entrada da área bateu cruzado tirando de Vladimir para abrir o marcador. 1-0. No fim do primeiro tempo, Ayrton foi lançado. A bola parecia tranquila para Davi Ricardo, que dominou mal. Então o atacante esperto tomou a frente e foi calçado pelo goleiro Richard. Pênalti que o artilheiro Caio Dantas não desperdiçou, tudo igual 1-1. No segundo tempo, Saulo Mineiro cabeceou e Vladimir fez a defesa. Caio Dantas, da entrada da área, mirou o cantinho, a bola desviou no meio do caminho e saiu para escanteio. Até que aos 33 minutos, Lourenço cobrou esta falta de longe, mas colocou efeito, ela mudou de direção e morreu no fundo das redes. Que golaço! Ceará na frente, 2-1. E nos acréscimos, Eric Pulga, de novo ele, da ponta direita, fez o chutamento. Meio chute, meio cruzamento e encobriu Vladimir. Mais um belo gol e fim de papo. Ceará 3, Guarani 1. No primeiro tempo, o Guarani encarou de igual para igual o Ceará. Não foi um jogo com grandes oportunidades, mas o Ceará estava com a pontaria em dia, né? Depois dos 30 minutos do segundo tempo,
marcou 2 vezes, venceu mais uma. Situação do Guarani segue preocupante, complicadíssima, apenas 2 vitórias em 19 partidas, está a 11 pontos da primeira equipe fora da zona de rebaixamento. O Bugre volta a campo na segunda-feira, 8 horas da noite, contra o Vila Nova, aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro. Hora de Jogos Olímpicos agora, de ontem para hoje, o Brasil não conquistou medalhas, mas já garantiu, viu? Porque no futebol feminino, o Brasil venceu a Espanha por 4-2 e está na final, que acontece no sábado, meio-dia. Então, pelo menos a medalha de prata já é nossa, mas claro que existe a expectativa pelo ouro inédito. Na agenda olímpica, em daqui a pouco, a 1 hora da tarde, tem vôlei de praia feminino, quartas de final, com a Duda e Ana Patrícia contra a dupla da Letônia. Quem vencer está na final e quem perder já está eliminado. Vamos ao quadro de medalhas atualizado, porque ele já está aqui na minha tela. Os Estados Unidos assumiram a liderança em 24 medalhas de ouro, 31 de prata, 31 de bronze, totalizando 86 até aqui. A China caiu para a segunda colocação com 22 medalhas de ouro, 22 de prata, 16 de bronze, totalizando 60. A Austrália ultrapassou a França, dona da casa, assumiu a terceira colocação, 14 medalhas de ouro, 12 de prata e 10 de bronze, totalizando 36. E o Brasil na 17ª colocação, com 2 medalhas de ouro, 5 de prata, 6 de bronze, totalizando 13. Amanhã a gente traz mais detalhes aí dos Jogos Olímpicos e da participação dos brasileiros nesta quarta-feira e também amanhã de quinta-feira. Olha só, o abalo sísmico ocorrido no mês passado, em julho, fez alguns campineiros pensaram que estavam aí com tontura ou labirintite. Isso porque o tremor foi suave para nós, apesar da magnitude de 7,3 no epicentro, lá no Chile. Então, sobre este evento e as consequências, confira a partir de agora o nosso quadro, o Giro Ambiental. No Giro Ambiental dessa semana, a gente vai repercutir o terremoto de magnitude 7,3 que aconteceu ali no Chile, fronteira com a Bolívia, e foi sentido em São Paulo, foi sentido inclusive em Campinas, daqui de onde a gente está falando. E para repercutir esse assunto, a gente convidou o Henrique Gonzalez, que é engenheiro ambiental, especialista em geotecnologia. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Henrique. Bom dia, é um prazer estar aqui e vamos... Dobrando esse assunto aí que é muito curioso, né? A gente não está acostumado, né, Henrique? No Brasil a gente tem aquela consciência de que a placa é única, que não tem esse risco. Pouquíssimas vezes se sente, né, esse tipo de tremor. O que aconteceu afinal, Henrique? É algo que a gente não está muito acostumado a ouvir no Brasil, né? A gente sempre escuta na escola que a gente está no meio de uma placa tectônica, então a gente não sofre tanto desse problema. Só que agora aconteceu, né? Como você falou, várias cidades de São Paulo sentiram os tremores, e isso aconteceu principalmente por conta, né, da cidade de São Paulo estar ali dentro de uma região geológica que a gente chama, que é uma bacia sedimentar, então tende a intensificar, né, esses tremores. Então, por mais que o tremor não tenha acontecido ali, né, o epicentro tenha acontecido lá no Chile, a gente consegue, por conta dessas características geológicas, sentir ali principalmente em São Paulo. Então pode acontecer mais vezes esse fenômeno? Sim, né? É um fenômeno natural. A gente não consegue muito ter uma previsão de quando vai ser o próximo. A gente não tem ainda tecnologias muito desenvolvidas dando esse tipo de previsão para a gente. Mas pode acontecer, é um fenômeno natural, tá? Então pode acontecer sim, mas a gente não tem uma preocupação tão que acaba quando a gente sente aqui no Brasil, a gente vai sentir pequenos tremores que acabam tendo a magnitude necessária para criar, né, danos estruturais. Então, a gente pode ficar mais tranquilo aqui no Brasil. A gente é mais um efeito colateral, então, né, dos tremores que acontecem por aí.
Isso, isso. E que bom, né? Porque o Brasil ele não está preparado para esse tipo de evento, diferente do Chile, né? Que já tem toda uma infraestrutura da cidade, de construção, que já está desde 1960, né? Quando teve um grande terremoto lá, Valdívia, né? Do grande terremoto assim, que matou milhares de pessoas lá no Chile. Eles já tiveram toda essa reestruturação das cidades para aguentar esse tipo de evento. A gente tem outros desafios aqui, né, para se preocupar, né? Mas a escala é medida, então a escala Richter é a que a gente mais usa para medir essa intensidade do tremor, né? Isso, isso. E a gente fala que a escala Richter vai de 0 a 9, né? Mas agora a gente está usando até uma escala livre, né? Por exemplo, em 1960, lá no Chile, atingiu 9,5 da escala Richter. Foi 7,3, 7,4. Tá? Então, a escala Richter mede essa magnitude, né, dos tremores, né? Da intensidade da propagação ali da energia. E é o interessante a gente falar desse ponto, né, da escala Richter, porque por mais que você tenha tremores em escala Richter semelhantes, por exemplo, a do Chile, a que a gente teve, por exemplo, no Nepal, eu estudei, eu fiz parte da minha graduação na Universidade de Tecnologia, em Sydney, na Austrália. Lá a gente fez um mapeamento, né, eu trabalho com geotecnologia, então eu trabalho muito com a parte de mapeamento. Lá a gente fez um mapeamento dos danos causados pelo terremoto do Nepal. Ele, na escala Richter, ele foi 7,8, né? Então, relativamente próximo ao que a gente teve no Chile. Só que a gente teve milhares de pessoas feridas, né? Centenas de mortos. E agora no Chile a gente não teve, justamente por essa questão ali da diferença da preparação da infraestrutura da cidade, né? Muito interessante, né? Tem que ter essa preparação, até porque não tem como prever o terremoto, né? Ele só pode ser sentido e medido, mas não tem como prever, né? Isso, não tem como prever. O que a gente faz são sistemas de alerta, né? Então, assim, no momento que aconteceu o tremor, a gente já tem rotas de evacuação, tem planos de fuga, então a gente já gera esses alertas para a população, mas a parte da previsão ainda é complicada, né? E, Henrique, por exemplo, a gente não está entre as placas, né? A nossa placa é mais estável e tal. Mas existe alguma possibilidade de um movimento da parte interna do plasma, da parte mais do magma mesmo da Terra se movimentar e aí a placa como um todo se mover? Eu acredito que no Brasil a gente não precisa ter essa preocupação tão grande, não. Seria mais se a gente tivesse algum impacto, por exemplo, que acarreta talvez um tsunami por conta de uma outra movimentação, mas aqui o nosso problema maior é nessa junção da placa de Nazca com a placa sul-americana, que é ali na região exatamente onde ocorreu esse tremor agora, onde ocorreu também lá o grande tremor lá de 1960, né? Aquele tremor de 63 foi o mais sentido no Brasil, o que aconteceu no Acre, que se tem registro? E eu não sei dizer se foi o maior, né? Mas foi um dos maiores. Acredito que tenha sido, sim, o maior aqui no Brasil. Então, a região norte, pela proximidade, deve sentir até mais, né? Esse tipo de fenômeno, pela proximidade com essas placas ali na América Latina, né? Na América Central. Sim, tem essa questão da proximidade e tem a questão também de características geológicas que amplificam esse sentimento ali, né? A sensação ali do tremor, como aconteceu agora em São Paulo por conta das bacias sedimentares, né? Mas então a gente pode ficar tranquilo que aqui no Brasil é sempre uma coisa secundária, né? Pode. A gente tem outros problemas bem maiores aí para se preocupar, né? É uma coisa que assusta, né? Porque a gente não está acostumado, mas a gente tem outros problemas bem maiores aí para se preocupar. A nossa reação geralmente é pensar, pô, será que eu não estou legal, né? Porque como a gente não tem esse preparo, né? E esse fenômeno com certa frequência, as pessoas costumam pensar, nossa, acho que eu não estou legal, estou sentindo alguma coisa, né? Diferente dos lugares onde as pessoas já sabem que aquilo é um sinal de que pode dar um ruim, né? Isso, foram muitos relatos de tontura, né? A pessoa falando, eu não sei se eu senti um tremor, se eu estou passando mal, se eu estou tonta, fica até essa confusão, né? Porque às vezes a gente não para pensar, caramba, foi um tremor que está acontecendo aqui no meu prédio, a gente acha que é alguma coisa com a gente mesmo, né? Pô, eu perdi aqui minha orientação, na verdade não, foi um fenômeno natural mesmo. Inclusive as estruturas, pelo menos nas matérias que repercutiram esse fato, disseram que as estruturas não foram abaladas, foi um tremor bem tranquilo nesse sentido, né?
Sim, foi bem tranquilo. Agora, tipo, no Chile, mesmo ali perto do epicentro, a gente não teve nenhum relato de pessoas feridas mesmo, né? Então, muito Bom, né? E que quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente no Giro dessa semana. Não, eu que agradeço, foi um prazer. Sempre que precisar, pode contar com a gente. Muito obrigada, Henrique, pela sua participação. E para você que nos assiste, continue com a gente, porque agora é a hora daquele giro pelo Brasil e pelo mundo com as curiosidades e destaques ambientais desta semana. Um peixe que envelhece ao contrário. Nativo das Américas do Norte e Central, o ictiobus, ou peixe-búfalo, vive majoritariamente nas águas doces dos Estados Unidos, Canadá, Guatemala e México. Em 2019, pesquisadores encontraram um representante da espécie e acreditavam que tinha cerca de 25 anos. Porém, após a análise, chegaram à conclusão que o animal já tinha mais de 100 anos. A descoberta foi divulgada na revista Scientific Reports e gerou curiosidade no meio científico. Ainda segundo um estudo também publicado no mesmo veículo, em 2021, o ictiobus fica mais forte e saudável quando se aproxima dos 100 anos. Quando alcançam aproximadamente 80 a 90 anos de vida, esses peixes passam a responder muito melhor a situações de estresse e o sistema imunológico se torna mais resistente do que o de peixes búfalos mais jovens. Cientistas acreditam que a longevidade da espécie se dá por conta da dificuldade que os ictiobus têm para se reproduzir. São necessárias condições ambientais muito específicas e ainda majoritariamente desconhecidas para que a reprodução destes peixes se dê de maneira eficaz. Assim, para garantir a perpetuação da espécie, estes peixes teriam se adaptado para viver por mais tempo. É preciso pesquisar muito ainda para saber das aplicações dessa descoberta para a ciência e, para isso, garantir a preservação da espécie, que hoje é popularmente utilizada em campeonatos de pescaria, colocando em risco a possibilidade de encontrar indivíduos mais velhos e, portanto, essenciais para as pesquisas. Uma cobra da espécie taipã costeira quebrou o recorde de maior quantidade de veneno expelido em uma só mordida. Segundo informações do Australian Reptile Park, onde a cobra vive, foram ejetados de uma só vez cerca de 5,2 gramas de veneno, quantidade suficiente para matar cerca de 400 humanos. A quantidade é 3 vezes maior do que a média de uma cobra taipã costeira. O recorde anterior era de uma cobra de mesma espécie que ejetou 4,9 gramas. Esses répteis são típicos de regiões costeiras do norte e leste da Austrália. No Australian Reptile Park, taipãs costeiras têm seus venenos coletados para que possa ser produzido o antídoto contra suas picadas. Chamada de Amazônia Azul, a área marítima sob jurisdição brasileira no Oceano Atlântico tropical tem se tornado mais ácida ao longo de 20 anos, colocando em risco ecossistemas marinhos. O aumento da acidez prejudica sobretudo os corais, um tipo de oásis da biodiversidade no oceano que serve de habitat para outras espécies como peixes. A observação publicada na revista Frontiers in Marine Science é de pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do Instituto de Pesquisa Alemão Geomar. A acidificação do oceano está relacionada ao aumento da concentração de gás carbônico no mar. Capturado da atmosfera, esse gás é um dos principais causadores das mudanças climáticas e é emitido por atividades como desmatamento e queima de combustíveis fósseis. Segundo o estudo, em 20 anos, a concentração de gás carbônico no Atlântico tropical cresceu uma média de 10%. Um monitoramento de corais feito pelos pesquisadores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro detectou que 80% dos animais da espécie Mucismilia ríspida da Baía de Ilha Grande sofreram branqueamento entre março e abril de 2024. A principal hipótese é que o aumento da temperatura da água seja a causa do fenômeno, já que não há registro de poluição no local. Segundo a NOAA, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, o mundo passa por um evento global de branqueamento dos corais, com registros de fenômenos do tipo em 3 oceanos, Atlântico, Índico e Pacífico.
Já segundo os pesquisadores da UERJ, o branqueamento dos corais ocorre após eles perderem as zooxantelas, microalgas que os cobrem e que são responsáveis pela coloração alaranjada. Em condições normais de temperatura e quando não há poluição, as algas de corais fazem simbiose. A matéria orgânica da fotossíntese das microalgas é reaproveitada pelos corais. Quando há poluição ou mudança de temperatura no ambiente em que vivem, os corais sofrem um estresse e a simbiose é desequilibrada. Com isso, a perda de zooxantelas e a estrutura calcária fica exposta. Sem os nutrientes, eles podem morrer. Isso só não acontece se eles conseguirem se associar a novas algas. O coordenador do projeto explica ainda que a morte dos corais afeta a vida marinha, causando desequilíbrio ecológico e pode ter consequências de grandes proporções, como a diminuição de espécies como lagostas, polvos e peixes. Meio-dia mais 47 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quarta-feira e olha só, a cozinha é um local de trabalho para diversos tipos de profissionais e cada um deles tem um papel importante para que os pratos sejam entregues. Hoje nós vamos saber os desafios e funções de uma auxiliar de cozinha. Só pode ser no nosso quadro Se Liga na Profissão. É o quadro Se Liga na Profissão e hoje nós vamos falar sobre o auxiliar de cozinha. Bora! O auxiliar de cozinha é o profissional da gastronomia responsável pelas etapas iniciais da preparação dos alimentos em cozinhas industriais. Suas funções vão desde a higienização até a ajuda no preparo e elaboração de pratos e refeições. Suas ações são para dar apoio e suporte ao chefe de cozinha e demais cozinheiros. A limpeza do material de trabalho, como panelas, facas, fogão e louças, faz parte da sua atuação. É responsável também pela separação e manuseio dos alimentos que serão utilizados. Então, vão cortar, descascar, ralar e pré-cozinhar os ingredientes que fazem parte da preparação da cozinha. Normalmente, segue a orientação dos cozinheiros e atende às necessidades deles e do chefe, que controla todos os processos na cozinha. O auxiliar também é um dos responsáveis pela organização da despensa da cozinha, onde armazena os alimentos, separa de acordo com o tipo do produto, protege para que o alimento fique conservado e também verifica as datas de validade para que não haja desperdício de materiais na cozinha. Sua atuação geralmente é organizar todo o espaço para que tudo funcione de acordo com as normas estipuladas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, seja o restaurante ou o refeitório. Um dos maiores atrativos da profissão é a alta demanda de auxiliares de cozinha no mercado de trabalho. E para falar com a gente, nós convidamos ela, Lucineide Rolim de Souza, é auxiliar de cozinha e trabalha na cozinha de uma grande empresa. Lucineide, seja bem-vinda. Obrigada por participar com a gente aqui do Se Liga na Profissão. Conta para mim, quanto tempo já você trabalha como auxiliar de cozinha? Atualmente eu estou nessa profissão já tem há 16 anos. 16 anos? 16 anos. E como que a Lucineide começou? Eu sou assim da Paraíba, né? Uhum. Aí eu vim de lá em busca de emprego, né? Só como eu não tinha experiência em nada, né? Então eu fui buscar. E aí a oportunidade que eu tive foi da cozinha, que não exigia curso, não exigia nenhuma experiência, né? Aí eu fui, busquei, né? E consegui, né? Aí eu comecei, né, de ajudante mesmo. Começou de ajudante. Você começou onde? Num restaurante, em bar? Eu comecei fazendo bico em barzinho, né? Aí, no caso, eu servia mesa, né? Aí depois, né, eu comecei no restaurante. Foi o meu primeiro, né? Já foi com registro, né? Aí já começou lá, auxiliar de cozinha. E como que foi esse início aí, nesse bico no barzinho? Conta pra gente. No barzinho foi mais fácil, né? Porque... Era só servir mesa, aí quando eu busquei, né, para registrar minha carteira, né,
que era importante para mim, né? Então, assim, eu busquei no restaurante, né? É difícil, né? Porque ninguém te conhece, então o pessoal busca, assim, que alguém te indica, né? E eu não tinha isso, porque eu não conhecia ninguém aqui, né? Então você começou num barzinho, depois foi para um restaurante, e aí, sem indicação, você tinha algum curso de qualificação, alguma coisa assim de auxiliar? Eu não tinha nem meus estudos completos ainda, né? E aí eu pedi uma oportunidade, ele perguntou se eu tinha experiência na área, né? Eu falei que eu não tinha, assim, né? Mas eu sabia fazer muita coisa, né? Aí eu sabia fazer, assim, uns caldos, eu via a mulher fazendo caldo, sarapatel, né? E eu pedi a oportunidade de emprego, eu precisava muito trabalhar. E ele foi muito generoso e deixou, né? E ele já exigia também o currículo, assim, né? De alguma experiência. Só que lá era sem registro, né? Era bar, né? Então não tinha como. Aí ele deixou eu trabalhar lá e comecei a trabalhar. Mas foi bem difícil, né? Porque eu falei que eu tinha um pouco de experiência. Você falou que tinha um pouco. Mas daí você não tinha, assim, meu Deus do céu. Aí a mulher falava assim, ai, pega aquela selga, fica pra mim. Eu não sabia nem o que era uma selga. Menina! E assim, aí as folhas, você tem que colocar muita folha. É rúcula, é uma alface, uma crespa, assim, é a mimosa, é muito tipo de coisas. Então assim, você só conhece trabalhando no restaurante, né? Sim. E aí eu comecei, aí ela me foi me explicando, né? Mas eu pego as coisas muito rápido. Ainda bem que eu fui conseguir, né? E aí você tinha que picar as coisas tudo bem picadinho. Tem que ser a cebola bem fininha. Sim. Assim, é um trabalho que você tem que se dedicar. Exige atenção e dedicação, né? Não pode fazer de qualquer jeito, você tem que lavar os alimentos bem. Então, uma outra pessoa vai comer ali, né? Então, tem que estar bem higienizado, né? Aí, assim, né? Eu comecei, né, como saladeira lá, né? Aí, na outra semana, ele já me colocava para cortar carne, que eu não tinha nem ideia de cortar carne. Uau! Mas, assim, foi bem difícil, mas eu gostei muito, porque, assim... A sua experiência daí, né? Nossa, assim, foi um lugar que eu aprendi muito. Coisa que eu achei que eu nunca ia saber fazer, né? Vi o pessoal trabalhando, nossa, acho que eu não consigo. E eu consegui, né? Graças a ele, né? Que me deu a oportunidade, né? Olha que legal. E aí eu fui evoluindo, né? Sim. Fui mudando, fiquei lá um tempo trabalhando, né? Então a gente fazia salada, temperava carne. Aí depois assim, a gente foi aprender a fazer arroz. Foi tudo por etapa, né? Tudo por etapas. Tem gente que fala assim, é auxiliar de cozinha, não vai pro fogão. Mas assim, é bom a gente ter coragem de ir, né? Sim. Porque assim, às vezes você cresce ali, né? Com o decorrer do tempo, né? Você vai crescendo profissionalmente, né? E aí eu comecei a substituir a cozinheira. Então, para quem não sabia, né? Do que era uma folha, né? Quem não conhecia nem uma selga. Isso. Né? Tem gente que não conhece mesmo, né? É verdade. Então, assim, né? Eu fui crescendo, evoluindo, né? E graças a Deus, né? Eu tô indo. Então, agora, o auxiliar, né? Auxiliar de cozinha. Qual que é a função dela mesmo? Que você falou que faz a lavagem das saladas, né? E daí também chega até a fazer o corte das carnes, a questão de lavar a louça, como é que é? As panelas, como que é esse negócio? A gente geralmente se auxilia muito a cozinheira, né? Porque a cozinheira tem que estar ali atenta, né, no fogão. Então assim, a gente mantém tudo pra ela. Sim. Tipo, ela precisa de uma cebola, você coloca lá pra ela. Corta os frangos, ela tempera e coloca pra assar. Então assim, você auxilia muito. Aí depois que tá a comida pronta ali, aí vem as louças pra lavar. Menina do céu. Sobra pra gente, Você tem noção de quantos pratos assim você já lavou? O maior tanto de prato que você já lavou nessa vida? Uns 500 pratos. Meu Deus do céu. Em um dia? Em um dia. Uau. Em um dia e poucas horas, né? Poxa vida. A gente começa o almoço 11 horas, 2 horas você parava ali. Quando parava 2 horas, menino do céu. Aí já começa a lavar aqueles pratos aí abastecendo, né? E as panelas vai ficando por último. Menina do céu. Agora, 500 pratos, né? 500 pratos, mas daí se você for somar os talheres, são 500 pratos, então são mil talheres. É isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. E aí lava, como é que tem alguma técnica para fazer a higienização ou é tudo na bucha, na mãozão, na mão, no sabão? Geralmente, tem as pias grandes, a gente coloca já os pratos tudo ali e já coloca bastante água com sabão, para ir amolecendo, né? Porque no caso, né, imagina aquele prato seco, né? Você demora um pouquinho, então já vai amolecendo ali, aí você vai passando a buchinha, enxaguando, e aí a gente tem sempre um escorredor, alguma coisa para apoiar. E aí depois de que tá lá escorrendo, você pode até jogar uma água quente. Depois joga água quente, né? Aí quando você vai secar, ele tá bem mais fácil. Já pega quase seco o prato, já passa um paninho e já abastece de novo. E o pessoal vem comer, né? Menina do céu, é um trabalhão, né? É um trabalhão, mas é divertido. Você sempre tá lá com outra pessoa, conversando, aí a gente acaba conversando, né, em particular, né? Sim. Contando a vida do outro, Você vai trabalhando né? e vai conversando, né? Você tá ali na lavagem, né?
só na hora dos alimentos, tem que todo mundo quietinho, viu? Para preparar os alimentos, eles sempre exigem. Fala para mim a importância de manter, né, sempre a higienização dos alimentos, porque às vezes aparece aí na TV reportagens, né, que encontraram lá um bichinho no alface. Geralmente esses produtos, o alface, couve-flor, né, eles escondem o bichinho ali, então tem que tomar muito cuidado na hora da lavagem. Sim, na verdade a gente usou um produto para fazer a cloragem do alface, todos os alimentos crus, no caso alface, né, tipo assim, uma salada, qualquer tipo, tomate, todos são clorados. E aí você clora é igual um cloro de cozinha, só que assim, o nosso da cozinha é diferente, né? Sim. E aí você tem a dosagem certa, a medida da água, é tudo com medida, não é de qualquer jeito igual, né? As pessoas acham que né? Mas é tudo medido, né? Pra quê? Pra não dar uma contaminação, né? Porque às vezes você vê falando assim, nossa, teve uma contaminação em tal lugar, você vê muito isso, né? Sim. Então até isso a gente tem que ter esse cuidado, é muito importante isso, Olha clorar. aí, tá vendo? E aí se você vê aquela lagartinha, o cloro mata. Imagina você pegar seu prato e o negócio tá ali andando, acontece? Porque assim, vem da horta lá, né, o produto. Então, a gente sabe que a lagartinha tá lá, é uma coisa natural. Só que aí depende, né, do auxiliar de cozinha fazer o serviço bem feito, né? Por isso que é importante você conversar muito, né? Auxiliar direito com a saúde, né? Que às vezes entra uma pessoa hoje e aí amanhã já vem aquelas cobranças. Então, assim, quando você contratar, já passar, ó. É feito assim, né? Passar tudo certinho pra não ter esse risco, né? Olha é importante isso, né? É interessante, viu? Você gosta da sua profissão? Eu gosto, de verdade, assim, e eu busco, assim, crescer na profissão mesmo, né? Que legal, eu já comecei a fazer, queria fazer técnica em nutrição, que agora eu tô evoluindo, né? Você fez alguma especialização? Nesse tempo, assim, você fez algum curso, estudou alguma coisa? Eu fiz só um cursinho de gastronomia pela internet, na época da pandemia ainda, né? Sim. Aí tava mais fácil, então eu fiz um cursinho desse. Mas assim, eu pretendo, né, me aperfeiçoar mais. É que assim, também é difícil pra gente, porque você trabalha muito, aí tem as crianças em casa, família. E assim, eu tô esperando meus filhos crescer, e aí eu quero fazer assim, acho que de nutricionista. Tô buscando isso, né? Olha aí que legal, nutricionista. Até lá. Olha tô só. Pretendendo. Mas e você só tem essa vontade, né, de trabalhar com nutrição, porque você iniciou lá no barzinho, lá, verdade, né? Isso mesmo. É isso, não é? Assim, de verdade, lá onde eu morava, nunca veio passar pela minha cabeça que eu ia trabalhar na cozinha. Então, assim, foi de repente, eu busquei, e aí eu vi aquela placa grande, tá precisando de ajudante, né? Aí eu lancei ali, e foi ali mesmo. Que legal. É assim, né? Foi uma pessoa muito bacana, né? Eu falei assim, nossa, eu nunca me esqueço que ele... você não vai poder nem com as panelas, você era muito magrinha. Sabe quando a gente chega do interior? Bem simplesinha, né? E ele, né, falou assim, você consegue lavar a panela? Assim, lavo. E eu tinha muita coragem, né? Aí ele me deu a oportunidade e graças a Deus eu consegui, né? Quem tá ouvindo falar lavar panela, vale a gente lembrar que as panelas de cozinha industrial pesada. São enormes, né? E pesadas, né? Além de ser lavar, depois você tem que tirar as comidas. Tipo, imagina você pegar ali 10 quilos de uma panela enorme. Então você tira todo o alimento, né? Aí depois tem que lavar. As assadeiras de frango, não trabalho para lavar. Aí a gente costuma em casa, a gente pega e deixa a assadeira com a aguinha de um dia para o outro, né? E aí no dia a dia da cozinha não é assim, pode. né? Não pode, tem que lavar tudo no dia. Então, você raspa lá, passa espátula, sabe? Coloca produtos assim para ajudar e ferve no fogo também. E ferve no fogo também para poder... Que ajuda, né? Para facilitar o processo da gente ali, né? E hoje em dia, como é que é o seu trabalho? Como é que você trabalha? Aqui faz 12 anos que você trabalha nessa empresa. Isso. Agora eu já mudei, né? Que eu comecei de ajudante, né? Aí fui para meio oficial, que era auxiliando também, agora eu tô como cozinheira, né? E aí, assim, eu tive muito medo. Por quê? Porque eu vi as cozinheiras cozinhando aquele monte de arroz, eu falei assim, meu Deus, eu não consigo fazer esse arroz. É muito, né? É muito arroz. Eu falei, nossa, vai virar uma papa. Aí, tipo assim, né? A primeira vez que eu fui fazer arroz aqui, pra você ver, todo lugar é diferente o processo. Sim. Onde eu trabalhava, a gente lavava o arroz, assim, 3 vezes. Tinha que lavar. Aí quando eu cheguei a fazer esse arroz, fazer o mesmo processo, menina, não deu certo. É tipo assim, parece que varia as marcas, né? Sim. Aí eu pensei, não, vou fazer do meu jeito, porque, né, é como se diz, cada empresa e lá era outra quantidade, aqui já é outra, né? Então, assim, você tem que saber diferenciar isso. Sim. Então, assim, aí eu fiz o arroz, né, ficou bom. Aí, né, você consegue cobrir a cozinheira que ela vai sair? Eu não sei. Mas eu vou arriscando, né? Porque, assim, você cresce de profissão, cresce o salário, né? E aí você vai crescendo, né? Que a gente falou, hoje eu sou cozinheira e agora eu quero ser nutricionista, né? Olha então, assim, né? Eu fiquei, acho que 4 anos como auxiliar, né? Auxiliar. E agora eu tô de cozinheira, já tem 12. Nossa. 12 anos de cozinheira. O tempo passa rápido, não passa? Você vê como é que pode, né? Você chegou
aqui em São Paulo, né? Você veio de onde? Paraíba. Da Paraíba. Aí começou a trabalhar num barzinho, depois foi para um restaurante, e aí já está há 12 anos em uma empresa só, né? E de auxiliar de cozinha, já está passando para cozinheira e já está prospectando aí um curso de nutricionista. Que legal, isso é bom demais. Agora, o dia a dia seu aqui, como que é? Olha, é bem assim, aqui a gente já trabalha numa equipe, já tá acostumado, então assim, é bem, tipo assim, a mesma coisa, porque assim, o pessoal planejado, mesmo, é programado, isso, né? Isso, que nem, tipo assim, amanhã o cardápio vai ser frango à parmegiana. Uau! Aí a gente já prepara, já faz os cortes das carnes, né, tudo isso, né? Trabalha um dia antes, Isso, já prepara tudo antes. Aí faz as sobremesas, que também não é só comida, né? Tem sobremesa. Amanhã eu vou fazer pudim de coco. Já até deixei a água lá no fogo. Olha aí, pra ferver, que demora, né? Pra fazer o pudim de coco. Então, assim, é bem legal, né? Aí, cada profissão tem a sua importância, né? E cada função tem a sua importância dentro da profissão. O que seria do chefe de cozinha se não tivesse o auxiliar? É verdade. Né? E assim sucessivamente. Então, cada um tem a sua importância. E é importante a gente olhar com olhos de um profissional que realmente, se não tiver ele ali, a gente não consegue executar o produto final. É verdade, dá muito trabalho. Dá muito Porque trabalho. você pensa, você corta o frango, tempera aí, já tem uma pessoa ali que vai empanar para você. Aí, então, é muito importante a função, né? Porque tá vendo? sempre ali te auxiliando, né? Exatamente. Se fosse uma pessoa fazer tudo, não ia dar conta, né? É isso mesmo. Então, aí acaba que a gente auxilia mesmo, né? Eu quero agradecer a sua participação com a gente aqui no Se Liga na Profissão, dizer que a sua profissão é muito importante, sim, para mim e para todos que estão assistindo. E como eu disse antes, né, o que seria do chefe de cozinha se não tivesse a ponta lá, o auxiliar de cozinha? Quando a gente vê um prato bem feito, um prato bem montado, é importante a gente pensar e entender que para chegar naquele prato maravilhoso, teve muitas mãos, né? É verdade. É isso mesmo, passou por uma, depois, né, finalizou ali. Tá certo. Mas então, é isso mesmo. A importância, né, da gente valorizar as profissões, e a gente faz isso aqui no Se Liga na Profissão. Lucineide Rolim Souza. Isso mesmo. Obrigada pela sua participação, desejo a você sucesso na sua carreira e obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história de vida, da sua história profissional aqui no Se Liga na Profissão. Obrigada a você pela oportunidade. Maravilha. É isso aí. Se Liga na Profissão vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com uma profissão novífera para você. E aí, a sua profissão qual é? Você tem orgulho do que você faz? Se Liga na Profissão. Amanhã, quinta-feira, o sol ainda aparece, mas a nebulosidade já fica mais alta, porque a partir do fim da tarde o tempo muda em todo o estado. Tem a aproximação de uma passagem de uma frente fria que vai resultar em chuvas e queda expressiva nas temperaturas. Amanhã, então, o sol ainda aparece sobre as nuvens. As temperaturas estão aqui na minha tela, com mínima de 19 graus. Ao longo do dia a temperatura sobe, faz 31 graus, faz calor na quinta-feira, mas eu já adianto que para a sexta-feira a temperatura não passa dos 22 graus, grande diferença, e tem previsão de chuva também para a sexta-feira. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação. Hoje é quarta-feira, portanto, a partir das 6 horas da tarde tem a 42ª reunião ordinária e nos vemos amanhã na quinta-feira a partir do meio-dia ao vivo. Te espero. Até lá. Tchau, tchau.